terceira série, sejam muito bem-vindos às nossas aulas de História. Na aula de hoje nós vamos fazer uma pequena recapitulação dos conteúdos que vimos no segundo bimestre para darmos assim início aos nossos assuntos já do terceiro bimestre, com um destaque especial para a questão da contracultura, né? Vamos entender o que foi a contracultura no Brasil, a contracultura no mundo e o que de fato é a contracultura. E também vamos dar uma pequena repassada nos conteúdos relacionados à questão da crise do populismo no Brasil, o golpe civil e militar que aconteceu em 1964 e eventos dessa década, né, das décadas de 60, 70 e 80 no Brasil e no mundo, além do contexto do fim da Guerra Fria. Ok? Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Qualquer dúvida estarei à disposição e vamos dar início então à nossa aula de História. Olá gente, bom dia a todos. Nós vamos dar início, às nossas aulas do terceiro bimestre da disciplina de História. Nós vamos dar continuidade ao segmento dos conteúdos que nós tínhamos visto no bimestre passado, ainda naquela pegada relacionada à questão da Guerra Fria, em relação à conjuntura mundial que estava sendo vivida durante a época da Guerra Fria. Nós vimos ao longo do bimestre passado alguns fatores bastante decisivos para compreender o que se deu, do que se tratou a questão da Guerra Fria. Primeiramente, nós chegamos a ver sobre a questão do populismo, que surgiu paralelo a esse conflito ideológico, o conflito armado, não tão armado assim, na verdade, mas ideológico, que foi a Guerra Fria. Depois disso, nós chegamos a ver no bimestre passado relacionado à questão das movimentações socialistas que começaram a surgir durante a Guerra Fria, com destaques principais para a Revolução Chinesa, que aconteceu lá em 1949, a Revolução Cubana, que aconteceu em 1959, depois a Guerra da Coreia, em 1953, e a Guerra do Vietnã, em 1900, no final de 1950, se não me engano, 1956, algo do tipo. Ok? Nós vimos como que os regimes socialistas eles acabaram se instalando naqueles locais, e qual foi o peso disso para a conjuntura mundial da Guerra Fria, principalmente em relação à Revolução Cubana, a chegada dos irmãos Castro, do Fidel Castro, do Raul Castro ao poder, com o auxílio do guerrilheiro argentino Che Guevara. Nós chegamos a ver. Depois, nós chegamos a ver um pouco sobre o conflito árabe-israelense, que não tem necessariamente um evento paralelo com a Guerra Fria, com exceção à questão dos conflitos, das guerras que surgiram durante esse conflito. Por exemplo, durante a Guerra do Yom Kippur e a Guerra dos 6 Dias, que aconteceu entre Israel e os países árabes, ali a Síria, o Egito, a Jordânia, os países árabes, todos eles foram armados pela União Soviética, enquanto Israel obteve o apoio significativo dos Estados Unidos. Aí nós vamos entrar nesse contexto. Também tivemos, e isso vai ter um contexto bastante significativo para a Guerra Fria, que foi o processo da descolonização afro-americana, ou afroasiática, com destaques principais, obviamente, para o continente africano, onde muitos das ex-colônias acabavam se declarando independentes e se tornavam países bastante atrativos para se tornarem áreas de influência tanto dos americanos quanto dos soviéticos. Na África, isso teve um saldo bastante negativo, porque para o controle dessa influência desses grupos, surgiram inúmeras guerras civis, muitas guerras civis, algumas que ainda têm suas consequências, seus fatores de risco até o dia de hoje. Ok? Na Ásia, nós tivemos ali, por exemplo, a descolonização teve muito a ver com a questão do Vietnã depois, a questão da Índia, nós temos ali a figura do Mahatma Gandhi, o processo de não agressão, a doutrina que ele intitulou Satyagraha, que era a doutrina do pacifismo, da desobediência civil, entre outros fatores. Ok? Dito isso, nós vamos caminhando aqui, então, para os nossos conteúdos do terceiro bimestre. E aqui vocês observam que nós já vamos nós já vamos analisar um fato muito histórico, muito significativo para a história desse conflito, que foi a Guerra Fria. No volume 11, nós já vamos observar aqui, no terceiro bimestre,
o final desse confronto. O que aconteceu, principalmente entre os anos 60, 70 e 80 e início dos anos 90. Né? Obviamente, nós vamos observar aqui o final do confronto na Guerra Fria. Essa imagem aqui, ela mostra a cidade de Berlim. Né? Lembra, nós chegamos a falar também, ao fim da Segunda Guerra Mundial, houveram vários acordos, vários tratados, várias conferências entre os países vencedores, né? Estados Unidos, Reino Unido, França, União Soviética, que tratavam do mundo após a derrota dos nazistas. Dentre esses tratados e acordos, houve a Conferência de Potsdam. Nessa Conferência de Potsdam ficou definida a divisão alemã do território alemão em 4 zonas de influência. E a mesma coisa aconteceria com a cidade de Berlim. Né? 50% do território ficaria sob controle soviético e os outros 50% ficariam sob o controle das potências ocidentais, Estados Unidos, França e Grã-Bretanha. Né? O auge da Guerra Fria vai se dar nos anos 60, anos 50, anos 60, quando na cidade de Berlim o governo soviético decide montar um muro. Né? E aí nós vamos ter esse infame muro, que é o Muro de Berlim, que vai acabar dividindo uma cidade toda em duas. Né? Vai haver ali a Berlim Ocidental e a Berlim Oriental, e a mesma coisa acontece com a Alemanha. A Alemanha ela é dividida em 2 países. Nós vamos ter a Alemanha Oriental, sob influência socialista, e a Alemanha Ocidental, sob influência capitalista, que vai durar até 1989. Essa imagem aí, ela mostra um pouco sobre o dia em que o Muro de Berlim começou a ser derrubado, em 1989. Mas isso nós vamos ver um pouco mais adiante, ok? Vamos avançando aqui para nós vermos o nosso conteúdo, o que de fato vai acontecer nesse bimestre que nós vamos observar. Lembrando a vocês que nós vamos ter aí um período de recesso, um período de pausa. Então, nosso foco principal nessas aulas de hoje vai ser relacionado à questão da cultura e da sociedade nas décadas de 60 a 80. Né? Nós vamos começar a observar o conceito de contracultura. O que se trata o conceito de contracultura? Nós vamos ver isso nessas aulas antes do nosso período de recesso. Após o nosso período de recesso, creio eu que nós vamos dar complemento e já vamos dar entrada na questão envolvendo o Brasil. Né? O que acontece no Brasil entre os anos de 60 e 80? Né? Nós chegamos a ver lá no bimestre passado em relação ao populismo. Né? Nós chegamos a ver ali como que se dava o populismo, principalmente nos governos do Getúlio Vargas e do Juscelino Kubitschek. Nós vamos ter o populismo trabalhista do Getúlio Vargas, que era aquele populismo de nacionalização, de dominação nacional dos recursos, entre outras coisas, que nós vamos ter também culminando com o suicídio do Getúlio Vargas. Né? Vargas ele se suicida em 1954, sob forte pressão ali dos militares, entre outras coisas. E nós vamos ter o populismo desenvolvimentista, né, que é o do Juscelino Kubitschek. Quais vão ser as características do governo do Juscelino, do JK? Vai ser a consolidação da indústria nacional, né, com um destaque principal para a indústria automobilística. Né? O Juscelino ele vai optar pelo desenvolvimento do sistema rodoviário de transportes. É o momento que começam a surgir inúmeras rodovias no Brasil inteiro. Né? E, obviamente, o destaque principal do governo JK vai ser a construção da nova capital brasileira. Né? Até então, a capital era o Rio de Janeiro, mas aí, em 1961, é inaugurada a cidade de Brasília, né? Durante o governo do Juscelino Kubitschek. Okay? Só que aí termina o mandato do Juscelino, é eleito um outro presidente, Jânio Quadros, e vai começar ali um período de instabilidade do populismo. Né? Ele vai ser eleito com aquela pegada mais conservadora, com aquela pegada do combate à corrupção, do combate à desmoralização do dinheiro público, entre outras coisas. Porém, ele não dura 9 meses. Né? Com 9 meses, ele renuncia, dizendo ele que forças estranhas estavam impedindo ele de governar, e ele acaba renunciando. Né? Só que aí começa, então, um período mais turbulento da nossa história. Por quê? Quando ele renuncia, o vice-presidente dele era o João Goulart, também conhecido como Jango. Só que o Jango ele estava em viagem diplomática à China.
Até aí nada demais. Se não fosse o seguinte fato, de que nós estávamos no auge da Guerra Fria. E o Brasil, ao menos na teoria, durante o governo do Jânio Quadros e do João Goulart, era aliado dos Estados Unidos. E pegou muito mal o fato do vice-presidente, agora novo presidente do Brasil, estar em viagem diplomática em um país socialista. Né? Isso mostraria que ou dos dois, ou o Brasil estava pendendo para o lado socialista, ou o Brasil estava querendo formar uma política de não alinhamento, nem com um nem com o outro. Isso pegou mal tanto externamente, né? O Brasil teve problemas ali com os Estados Unidos, quanto internamente, porque o Brasil, naquela época, a elite brasileira era extremamente conservadora. E nós vamos ver ao longo das aulas que essas movimentações e depois as movimentações que o João Goulart vai fazer em relação a querer reformar o Brasil, criar reformas de base, como ele chamou, vai pegar muito mal para a elite conservadora brasileira, para a elite dona dos agronegócios, né, para a mídia brasileira daquela época, né, e principalmente para as Forças Armadas, que tinham uma influência muito grande. Né? Tudo isso vai acabar culminando, e nós vamos ver com mais detalhes depois, para o início do regime militar no Brasil. Vai haver o golpe civil-militar em 1964, né, onde forças militares aliadas com manobras do Congresso vão decretar a vacância de poder. Isso significa o quê, professor? Vão dizer que o João Goulart não estava no Brasil e, com isso, a presidência da República estava vazia, sendo que o João Goulart estava, mas isso nós vamos ver também com mais detalhes. Ok? E aí nós vamos iniciar o período do regime militar, que vai durar de 1964 até 1985. Nós vamos ter 5 presidentes militares durante esse período. Vamos ter Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo. Nós vamos ter esses 5 presidentes militares. Nós vamos ver ao longo das aulas a característica de cada um deles e quais foram as principais situações que aconteceram durante o regime militar, como, por exemplo, a questão do milagre econômico. Durante o governo Médici e o governo Geisel, né, o início do governo Geisel, a economia brasileira estava crescendo significativamente. Não é à toa que é chamado de milagre econômico, porque o Brasil, acreditem vocês ou não, o Brasil ele cresceu aproximadamente entre 13% e 14% ao ano, entendeu? Índices assim só seriam alcançados tempos depois pelo Japão, nos anos 80 e 90, e atualmente pela China, nos anos 2000 até o presente momento. Né? O Brasil ele estava crescendo significativamente. O Brasil ele era, antes do regime, a 48ª, 49ª, 50ª economia do mundo. Durante o governo Médici, o Brasil salta para a 8ª posição das economias mundiais. Né? Só que assim, enquanto economicamente o Brasil estava bem, culturalmente, politicamente, né, e socialmente o Brasil estava muito turbulento. Nós vamos ver que durante esse período vão surgir os atos institucionais, né, o AI-1, o AI-2 e principalmente o AI-5, né, o tão famoso AI-5 que volta e meia aparece aí nos noticiários, de alguém pedindo, alguém combatendo, entre outras coisas. Nós vamos compreender o que foram esses atos institucionais e o que especialmente o que foi o ato institucional número 5, né? Vamos entender o que foram os chamados anos de chumbo da política brasileira e depois nós vamos ver os processos de reabertura da política já no finalzinho do regime militar. Nós vamos ver também como que se deu a contracultura aqui no Brasil. Nós já vamos já iniciar sobre esse contexto de contracultura para entender o que seria isso, né? E, no final, nós vamos ver um pouco sobre a questão da crise do socialismo e o fim da Guerra Fria. Nós vamos ver, então, como que se dá o desfecho desse conflito. Né? Nós vamos ver que, economicamente, o socialismo ele vai acabar se dando mal, problemas ali econômicos muito graves, principalmente na União Soviética. Né? Nós vimos, né, ao longo do bimestre passado, a Guerra do Vietnã, que foi um sério prejuízo para os Estados Unidos. A União Soviética também vai ter o seu Vietnã. Né? Quando eles tentam invadir ali no final da década de 70, início da década de 80, eles tentam invadir ali o Afeganistão. Né? Acontece com a União Soviética as mesmas coisas que aconteceram com os Estados Unidos quando eles invadem o Vietnã. Não havia o conhecimento prévio do local,
os nativos dali, os afegãos, eles odiavam os soviéticos e houve, obviamente, ajuda internacional do outro bloco para os nativos, né? Os americanos, os árabes, os ingleses, os franceses sempre estavam ali nutrindo, né? Suprindo armamentos, medicamentos e dinheiro também para os militantes do Afeganistão, né? Os mujahidins que vão surgir ali durante o conflito. Isso vai ser um conflito muito caro para a União Soviética, que vai pesar também o fator de que eles investiam muito na indústria pesada, indústria militar, e acabavam esquecendo a indústria de base, a indústria de suprimentos. Vai começar a haver várias crises, e aí vai surgir o governo do Mikhail Gorbachev, em 1985, né, que vai implementar algumas reformas, como a perestroika e a glasnost, que nós vamos ver mais adiante. E isso vai acabar levando à aceleração da Guerra Fria, ok? E aí também nós vamos ver a aceleração do fim da Guerra Fria. E aí nós vamos ver também a questão das origens do neoliberalismo ali nos governos americanos, do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher como primeira-ministra do Reino Unido. Nós vamos ver como que se deu essas características neoliberalistas, ok? Dito isso, então, vamos avançando, vamos entrando então no contexto inicial do nosso bimestre, que é a questão da contracultura, cultura e sociedade da década de 60 a 80. Aqui vocês vão observar dois contextos diferenciados. O primeiro vocês estão observando aí a imagem de um bebedouro na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. De um lado tem um bebedouro vazio e no outro um cidadão afro-americano tomando água. Observe acima do bebedouro, tem a inscrição ali. De um lado nós temos a inscrição white e do outro lado a inscrição colored, ou seja, havia separação para cores para quem fosse beber água. O bebedouro ao lado era para as pessoas brancas e o bebedouro onde está o cidadão aí era o bebedouro para as pessoas que eles chamavam as pessoas de cor, os negros, né? E aí você observa, professor, mas os Estados Unidos, o berço da liberdade, havia isso? Sim, havia e havia muito, né? Em 1960, 1980. Do outro lado, nós vamos ter aqui tanques do Pacto de Varsóvia. Lembra lá o Pacto de Varsóvia, que era a organização militar dos comunistas? Pois é, esses tanques eles invadem Praga, né? A capital da Tchecoslováquia na época. O que aconteceu aqui? Aconteceu a Primavera de Praga. A questão da contracultura no mundo socialista era que eles queriam mais liberdade de expressão, certo? Só que não havia liberdade de expressão no regime socialista. Como que a União Soviética, que ela sempre interferia nos assuntos dos seus estados satélites, como que ela interferiu? Reprimindo violentamente. E foi o que aconteceu aqui na Primavera de Praga, que nós vamos ver então do que se trata, né? Se vocês observarem bem, aí nós temos o contexto inicial da contracultura, ok? De um lado, no lado capitalista, nós vimos aí problemas de questão social, e do lado comunista nós vamos ver problemas de ordem social e política, né? Por exemplo, aqui já vem um questionamento. Quais são os principais direitos representados em cada uma dessas imagens? Você pode observar aí e dizer qual seria o direito desrespeitado na Carolina do Norte. Ou seja, era necessário haver bebedouros diferentes só porque as pessoas são de cores diferentes? Né? Será que esse pensamento que eu estou tendo aqui com vocês era já existente em 1950, em 1960? Né? Era necessário enviar tanques de guerra para Praga só porque eles estavam querendo um pouco mais de liberdade? Né? Será que já tinha esse pensamento no lado comunista, esse pensamento que eu estou falando com vocês? Né? Esses são alguns dos levantamentos que nós vamos observar ao estudar a questão da contracultura. Ok? Nós vamos ver isso. Mas, professor, que raio significa contracultura? O que é contracultura? Né? Vamos observar aqui o que seria o conceito. Né? O que seria o conceito de contracultura? Né? Nós vamos estudar aqui os movimentos do ano 60 até os anos 80, mas nós vamos ver o que seria a base disso. A base vai ser a contracultura. E aí, o que seria a contracultura então, professor? Observem aqui. De acordo com a definição criada por Edward Taylor no século XIX, a cultura é tudo,
material ou imaterial que foi produzido pelo ser humano. A cultura seria a soma de todo o complexo de conhecimento e habilidade humana empregada na sociedade e ainda os comportamentos apreendidos. Se a gente for voltar para lá, para aquela imagem do bebedouro, a gente pode compreender que aquilo foi algo aprendido, correto? As pessoas aprendem que, se eu sou branco, eu vou beber naquele bebedouro. Se eu sou uma pessoa de cor, eu vou ter que beber naquele outro. E se eu fizer errado, eu vou ser punido por aquilo, né? Você pode dizer, professor, mas ainda assim é errado. Isso mesmo sendo errado, pode ser considerado algo cultural? Naquela época, sim. Entendeu? Naquela época, sim. Ou seja, o que então viria a ser a contracultura? O que seria algo contra a cultura, então? Né? A contracultura, então, seria basicamente a quebra desses parâmetros. Né? Era normal, vamos dizer assim, ter bebedouros distintos, era normal ter ônibus distintos para pessoas negras e brancas, era normal ter bairros distintos para pessoas negras e brancas, era normal você parar uma pessoa no trânsito e prendê-la só porque ela estava suspeita, só porque você achava que ela era suspeita por causa da cor dela. Era normal isso naquela época? Sim, infelizmente sim. Né? Hoje você já tem esse questionamento. Poxa, você vai parar o cara só porque o cara é negro? Ele não pode ter acesso a uma educação de qualidade? Ele não pode ter acesso a bens de qualidade conseguidos pelo trabalho dele? Quer dizer que, por exemplo, uma coisa muito interessante, eu creio que muitos de vocês devem já ter assistido MIB 3. Né? Nesse MIB 3, o personagem, né, do Will Smith, o K, o J, na verdade, ele vai ter que voltar no tempo para reverter um problema que acontece no presente. Só que ele volta para os anos 60 em Nova York. Num episódio desse, ele acaba pegando um carro, né, de um hóspede de um hotel ali do Empire State para poder ele chegar na cena de um crime para evitar que aquele crime acontecesse. Porém, ele acaba sendo parado numa batida, né, onde dois policiais acabam parando e pedindo os documentos dele. Né? Óbvio, ele vai e age com humor ali, porém ele é parado não pelo fato dele não estar com documentos ou porque o carro não era dele de fato. Ele é parado tão somente por ele ter sido negro, por ele ser negro. E ele estava dirigindo um Cadillac. Naquela época era o sonho de consumo de todo americano ter um Cadillac. Né? E vamos dizer que esse simples fato pesa bastante para mostrar como que era a sociedade. Antes mesmo, por exemplo, dele entrar no tempo, dele voltar no tempo, o cara que ajuda ele a voltar no tempo até fala para ele ter um pouco de cuidado, porque 1960 não era uma época muito legal para o povo dele. Ou seja, ele já dava o aviso, olha, 1960 não era uma época muito bacana para os negros nos Estados Unidos. Né? Ou seja, não era algo cultural. E a contracultura vai entrar nesse quesito, no lado capitalista da força, vamos dizer assim. A contracultura ela vai entrar nesse sentido de quebrar esses aspectos que são, aos olhos de muitos, errados, mas que eram vistos com normalidade. Ok? Isso vai servir como um aspecto da contracultura, certo? E aí nós vamos então avançando aqui. Aqui tem algumas atividades que nós vamos passar para vocês, mas nós vamos entrar de vez então nessa questão da contracultura. Né? Vocês observem aqui que ao longo do tempo, né, as sociedades, as gerações, elas têm diferenças. Vocês também devem estar observando aí a questão do termo cringe. Né? Ah, o professor é cringe. Ah, o fulano é cringe. Ciclano é cringe. Por quê? Porque a geração tal, né, tinha uma forma de se conectar. E a geração de agora tem uma forma completamente diferente. Ou seja, aquilo que era da minha época, hoje às vezes as pessoas nem utilizam. Né? Assim como o que as pessoas estão utilizando hoje, as outras pessoas já não vão utilizar mais. Ou seja, vão haver essas diferenças de viver e de pensar. E isso vai fazer a sociedade cada vez mais evoluindo. Porém, isso também pode servir como conflitos. Né? Por exemplo, a geração de 1900, 1950, eles viam normal. Pô, o cara vai beber água ali porque ele é negro. Eu vou beber água aqui porque eu sou branco. Para eles era normal.
Porém, a geração que vai nascendo de 1950, que vai se tornando jovem em 1950, 1960, vai começar a ter um pensamento de, pô, para que isso? Não são todos americanos? Não são todos iguais? Não são todos seres humanos? Por que vai ter que ter essa distinção de cor? Né? Poxa, por que a mulher vai ter que receber um salário menor se ela faz a mesma coisa que o homem faz? Né? Vai haver essas primeiras, vamos dizer assim, esses primeiros questionamentos. Né? Vão haver esses questionamentos. Né? Nos anos 60, as diferenças culturais, as diferenças geracionais vão ser muito explícitas. Principalmente o pessoal que viveu ali o período pré-Segunda Guerra e o pessoal que viveu o período pós-Segunda Guerra. Né? Vão haver as questões tipo de diferenças gigantescas. Né? O pai ou o avô vai contar para o filho, meu filho, porque você não sabe o que eu vivi no fronte da guerra, etc. O filho vai achar que o pai estava falando grego para ele. Né? Por quê? Eles não entendiam isso. Eles não entendiam. Né? A juventude da década de 50, de 60, ele vai viver um período economicamente ótimo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estavam vivendo conflitos diretos como viveram na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os jovens eles não vão ter essa dificuldade, estou passando fome, não vão ter esse problema. Né? Eles vão estar vivendo no auge do bem-estar social. Né? E aí eles não vão entender por que o pai estava falando de guerra, de fome, de crise, etc. Né? Eles não vão ter o porquê de poupar dinheiro. Pô, vou ter que guardar dinheiro porque amanhã posso não ter. Não, eles vai ter ali condições e aí vão haver mudanças muito significativas no comportamento da sociedade. Né? Vão ver, vamos dizer assim, vão haver vários questionamentos que vão ser muito inflados através da mídia. A mídia vai estar muito forte ali na questão da TV, na questão do cinema, né? Por exemplo, Hollywood vai estar no auge da sua forma, vamos dizer assim, né? Ou seja, a sociedade capitalista daquela época vai estar totalmente vibrante no ponto de vista econômico, mas vão haver esses problemas de gerações, de incompreensão tanto da galera que viveu antes da Segunda Guerra com a galera que está vivendo depois da Segunda Guerra. E aí nós vamos ver que esse confronto, né, vai ser o palco para inúmeros questionamentos, né, principalmente de questionamentos culturais que vinham desde a Segunda Guerra, de antes da Segunda Guerra, chegando até, vamos dizer, 1950, 1960. E aí o que vai acontecer? Vamos dizer, o que vai acontecer? Esse conflito de gerações e o descontentamento vão ser o ponto de partida para o surgimento de movimentos civis. Né? Vai ser o movimento, vão começar a surgir os movimentos por direitos civis nos Estados Unidos. Por quê? Qual vai ser o principal problema dos Estados Unidos? O principal problema dos Estados Unidos vai ser a questão racial. Né? E isso é algo histórico dos Estados Unidos. Né? Por exemplo, em 1963, vai fazer 100 anos, né? Vai ser comemorado os 100 anos da abolição da escravidão nos Estados Unidos. Porém, pouca coisa mudou de 1863, quando houve, né, o conflito com a abolição da escravidão, até 1963, 1965. Pouca coisa mudou. Alguns estados, como a Carolina do Norte, como Mississippi, como Alabama, ainda vão ter a Virgínia, né? Ainda vão ter vários resquícios da divisão racial nesses estados. E aí vão começar a surgir lideranças pregando, né, a questão da igualdade civil, da igualdade entre negros e brancos, com destaque principal para o pastor Dr. Martin Luther King Jr., né? E só que esses destaques nós vamos ver com mais informações na próxima aula, né? Nós já vamos deixar aqui por alto alguns desses conceitos, né? Já vimos o conceito de contracultura, agora vamos ver como que foi a atuação da contracultura nesses países, ok? Principalmente nos Estados Unidos. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Tenha despertado o interesse de vocês. Qualquer dúvida, vou estar à disposição para ajudá-los. E no mais é isso, gente. Espero que todos estejam bem. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.